Paz do Senhor, para você que veio parar aqui nesse vídeo, que neste momento a paz do Senhor, ela te alcance, ela entre aí no seu coração, na sua mente, além, excedendo todo entendimento. A Bíblia diz que a paz do Senhor, ela está acima das nossas circunstâncias, acima daquilo que nos preocupa, acima daquilo que nós tememos, acima daquilo que nós achamos que não tem jeito, e que nestes minutos aí que a gente vai passar nesse vídeo, essa paz verdadeiramente te alcance e que essa palavra que for lançada, ela caia em boa terra, que o seu e o meu coração sejam terra boa, sejam terra fértil para receber essa palavra, que essa palavra germine e gere frutos eternos. Amém? Nós começamos semana passada a falar sobre um novo e vivo caminho. Se a gente fosse nomear esses vídeos agora, nós daríamos um nome para a seguinte série, daríamos o seguinte nome para essa série de vídeos: relacionamento com Deus, aprender a caminhar e a se relacionar com Deus. E na semana passada nós falamos sobre aqueles que se sentem em falta, não se sentem dignos, de se achegarem diante de Deus com confiança, pedirem perdão e crer que a Bíblia diz que ela é o que ela diz que é. Uma vez confessado o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar. E é isso mesmo, não é necessário sentir. Mas crer no que está escrito, fazer o que está escrito, confessar o pecado e receber o perdão. Mas existe uma exceção, claro que bíblica, e é sobre ela que o Espírito nos dirige a falar hoje. É necessário falar sobre essa exceção. Lá no livro de Mateus, no evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 6, verso 12, é um trecho da oração que Jesus nos ensinou. Aquela oração que é comumente conhecida como a oração do Pai Nosso. A Bíblia chama de a oração que Jesus ensinou, porque os discípulos pediram ao Mestre, a Jesus: Mestre, ensina-nos como orar. E aí Jesus ensinou essa oração. E aqui a gente vai ler só um verso dela, que é o verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Depois do verso 13, que é aquele verso final, que Jesus diz amém, ele explica no verso 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, o termo aqui dívidas, que a gente leu no verso 12, não está ligado de forma nenhuma à dívida financeira. Lá na carta de Paulo aos Colossenses, ele se refere ao escrito de dívida como os nossos pecados. É nesse sentido. E depois no verso 14 aqui, voltando para esse texto, Jesus diz que se nós perdoarmos aos homens as nossas ofensas, também o nosso Pai nos perdoará. Então é exatamente isso aqui que está escrito. Se nós perdoarmos, nós seremos perdoados. Se não, não. Então, qual é a condição para que nós recebamos o perdão de Deus? Perdoar aqueles que nos ofenderam. E eu fiquei pensando, por que será que Jesus colocou isso em pé de igualdade, dessa forma? Olha, eu só te perdoo se você me perdoar. O ponto de partida para tudo que a gente for tentar entender na Bíblia sempre é que nada que a Bíblia diz para que nós façamos é porque Jesus precisa que nós sejamos bonzinhos, ou precisa que nós cumpramos um conjunto de regras. Não, Ele não precisa de nada disso. Porque Ele nos amou primeiro, Ele nos encontrou mortos em delitos e pecados, e mesmo assim, pelo amor dEle por nós, Ele morreu por nós. Então Ele não precisa que nós sejamos bonzinhos. Ele não precisa que nós cumpramos regras
para que ele nos alcance, para que o perdão dele nos alcance. Ele nos perdoou gratuitamente. E isso é que é a graça, favor imerecido. Nem eu, nem você merecíamos o perdão de Deus, merecíamos o que Jesus fez por nós. Então ele coloca nesse pé de igualdade justamente por conta disso. Se nós somos perdoados, nós que cremos em Jesus, que cremos que precisamos do perdão de Deus, se nós fomos perdoados gratuitamente, por que é que quando alguém nos ofende, nós nos achamos no direito de reter esse perdão e não perdoar? Evangelho, reino de Deus, não funciona assim. A base do reino é justamente essa, o amor de Deus. O amor, a justiça e o juízo. Não a justiça nos termos em que nós queremos. Ou seja, a nossa justiça, homens maus que somos, toma lá, dá cá. Isso é a justiça dos homens. Mas o reino de Deus, ele está baseado no amor, na graça. Foi por isso que Deus Pai nos deu Jesus, para nos perdoar gratuitamente. Nós podemos ter acesso a Ele a hora em que nós quisermos, como nós falamos na semana passada. Então, se Ele nos perdoou, por que é que nós não podemos perdoar? Isso é uma condição para que nós sejamos perdoados. Então, se você fez aquela oração da semana passada, eu espero que você tenha continuado e insistido em fazer no sentido de buscar mesmo até um relacionamento com Deus. Mas você tem pessoas que você não perdoa, então eu preciso te dizer, amado, amada, à luz da Bíblia, você não é perdoado enquanto você não perdoar. Aí de repente você está pensando várias coisas aí. Primeiro, mas como que eu vou perdoar? O que foi feito contra mim foi terrível, a pessoa foi terrível. Ou então, mais do que isso, tem pessoas que vão acumulando mágoas e feridas desde criança. Desde quando era pequeno. Porque meu pai, eu era pequenininha, eu era criança, eu nem andava. Eu estava dando os meus primeiros passos, meu pai me abandonou. Ou a minha mãe, ela não me amou, a minha mãe não me acolheu. Ou o meu irmão, quando era criança, minha irmã, meu primo, minha prima, uma coleguinha da escola me perseguia, eu sofri bullying na escola, as professoras ou a professora não viu. E aí um infinito de memórias que talvez você tenha aí de dor. Ou então talvez uma muito recente que está muito dolorida, uma ferida muito aberta, de uma decepção muito grande que você sofreu e que você não merecia. E sim, a questão não está em você merecer ou não. Muito provavelmente você não merecia mesmo. Mas da mesma forma que nem eu nem você merecíamos o perdão gratuito. Então, Jesus sabe o quanto a falta de perdão ela nos adoece, o quanto ela nos traz um peso, o quanto ela pode nos gerar, sair do campo da emoção e nos gerar doenças no próprio corpo. A ciência comprova isso. São aquilo que é chamado de somatizar, né? Então, somatizar a mágoa, a angústia, a falta de perdão vai te trazer doença para o corpo. E vai te trazer essa separação de Deus. Imagina, se Deus deu Jesus para que nós tenhamos um relacionamento, voltemos a ter um relacionamento com Ele, aquele que Ele colocou lá no Éden para Adão ter. E por conta do pecado, aquele relacionamento foi temporariamente rompido, até que Jesus viesse e morresse por nós, através do sangue dele, o caminho fosse restituído. Então imagina todo esse sacrifício de Jesus e nós não nos aproveitarmos desse sacrifício, desse amor, desse relacionamento com Deus, por conta de não perdoar quem nós precisamos perdoar. E além disso, você também pode estar pensando, mas eu não consigo perdoar, foi muito doloroso, foi muito injusto, foi imerecido demais,
eu não merecia, não esperava, enfim, uma série de questões que você tem dentro de você, pode ter dentro de você, que até são verdadeiras. Mas, da mesma forma que você não precisa se sentir perdoado, mas somente confessar, que é o que a Bíblia diz que você tem que fazer, a mesma coisa funciona para perdoar aqueles que te ofenderam. Não é uma questão de sentir. Muitas vezes a gente se perde demais no relacionamento com Deus, porque nós humanos, nós nos guiamos, tendemos a nos guiar por aquilo que nós sentimos. E palavra de Deus não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. A palavra de Deus, ela é baseada no que ela diz que é. É no crer que está ali. Tanto é que nós fomos chamados a andar por fé e não por vista. Fé em quê? Fé na palavra que foi liberada a nosso respeito e fé na palavra que está escrita. Nós fomos chamados, o meu justo, pois, viverá pela fé. Não é do que a gente sente, do que a gente vê, das circunstâncias. E muitas vezes a gente se perde e muitas vezes nós entramos em situações aí, em quadros de tristeza e de angústia, porque a gente valoriza demais os nossos sentimentos. Eu não estou dizendo que nós temos que ignorar os sentimentos, não se trata disso. Mas nós temos uma palavra que diz, lá no livro de Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é apta para discernir, ela vai ali na divisão entre a alma e o espírito. E ela vai, nessa divisão, trazer à luz aquilo que é a verdade. É por isso que, num relacionamento com Deus, a gente vai crescendo e aprendendo, lendo a Bíblia. É aí que a gente vai aprendendo. E então a gente aprende que nós não precisamos sentir. Se até hoje você acredita que você precisa sentir de liberar perdão para quem te feriu, eu tenho duas notícias para você. A primeira delas, isso não é verdade. E a segunda delas, você não vai sentir isso nunca. Nunca. Porque isso vai continuar aí dentro de você. A palavra diz que sem ele nada nós vamos conseguir fazer nunca. Então você precisa de ajuda, inclusive, para que isso seja curado dentro de você. Para perdoar, não, porque perdoar é simples. A gente vai fazer um exercício simples aqui e nós vamos descobrir que perdoar, decidir liberar perdão, é simples. Agora, curar a ferida pode ser que leve um tempo. Mas a cura em Jesus, independente do que tenham feito a você. Então aqui, sem a gente perder o foco, a questão do perdão. Você precisa trazer aí a sua memória todas aquelas pessoas para as quais você não liberou perdão, que você não perdoa. Independente do que elas tenham te feito, desde que seja algo que tenha acontecido 20, 30 anos atrás, ou algo que aconteceu agora, na semana passada, uma coisa pequena ou uma coisa grande. Se é algo que está aí, que ainda dói em você, você precisa liberar perdão. Por quê? Porque essa dor está impedindo você de fluir em paz no relacionamento com Deus, está impedindo você de caminhar e receber de Deus tudo que Ele tem para você. Por quê? Porque você não está recebendo perdão de Deus. Como que alguém vai seguir em paz sem ser perdoado por Deus? Eu não posso nem pensar nisso. Como qualquer um de nós, pecadores natos, estávamos todos mortos. Não, você não tem o perdão de Deus. Então, sem o perdão de Deus, nós vamos ter paz para seguir, nós não vamos ter paz para viver, para receber e concluir todo o plano de Deus nas nossas vidas. Então, é necessário, é condicional. Para receber o perdão de Deus, nós temos que liberar. Então, a sua motivação não vai ser a pessoa merecer ou não. Da mesma forma que a motivação de Jesus não foi se nós merecemos ou merecíamos. Não, a motivação de Jesus foi o amor, foi por obediência a Deus Pai. Então, por obediência à palavra, até por pensar se Ele me perdoou, por uma questão de retribuição a Ele, porque o centro do Evangelho é Jesus, não somos nós. O centro do Evangelho
é o que Jesus fez por nós. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas muitas vezes a gente quer se basear naquilo que fizeram com a gente, naquilo que é justo segundo o que fizeram com a gente, segundo a nossa visão, e por aí vai. E aí a gente vai vivendo dessa forma, achando que a gente tem que se parear, se balizar naquilo que nas pessoas que nos cercam, e não. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor, o nosso Criador. E Jesus deixou o Espírito Santo para que nós consigamos viver da forma que Ele espera que nós vivamos. Como a gente acabou de dizer, não é porque Ele precisa que nós sejamos bonzinhos, não. Sabe tudo isso aí que você anseia? Tudo que a gente falou semana passada? Nada muda nunca, o novo não chega nunca, tá tudo a mesma coisa sempre, eu não saio do lugar. O ponto de partida é eu e você entendermos que no mundo sim nós temos aflições, mas que Jesus venceu o mundo. Se Ele venceu o mundo, como Ele disse quando Ele voltou para os céus, eu vou, mas eu vou deixar o meu ajudador. Ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar a quê? A viver a vida abundante que Ele tem para nós, porque Ele tem vida abundante, mas não a nossa maneira, como nós falamos semana passada. Então, obedecer o que a palavra diz. A palavra nada mais é do que um manual de vida abundante. A verdade é essa, um manual de vida abundante. Então, se você quer essa vida abundante, se você quer essa paz que você tanto procura, obedece. Obedece. Não porque você precisa ser bonzinho, como a gente já disse, mas porque Deus sabe sempre o que é melhor para nós. E perdoar é o princípio de todas as coisas, o princípio de todas as curas, em todas as áreas da sua vida, passa sempre pelo perdão. Então você vai fazer o seguinte hoje, vai trazer a sua memória, quem você precisa perdoar. E você vai dizer para o Senhor, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, isso vai quebrar correntes que estão te prendendo. Faça a experiência. Se você tiver essa coragem de fazer isso, mais que isso, se você tiver essa vontade de romper, de viver a vida abundante que Jesus tem para você, tome essa decisão. Traga a sua memória e decida, e diga, e libere verbalmente: Senhor, eu decido hoje liberar fulano de tal. Ele me fez isso, aquilo, doeu demais, me machuca ainda, eu não merecia, foi muito injusto, mas em obediência ao Senhor, e porque eu preciso do teu perdão, porque eu reconheço que eu preciso do teu perdão, eu decido liberar perdão para essa pessoa. Se tiver mais, você vai fazer para mais. Se tiver pessoas que você não libera perdão há 20, 30 anos, você vai fazer uma por uma. E aí, pode ser que nesse momento você não sinta nada. Não é para sentir. Mas você tomou a decisão de obedecer. A partir desse momento você já é perdoado. Isso já vai mudar demais o teu relacionamento com Deus. E esquecer, ninguém esquece, porque assim, esquecer seria amnésia, né? Seria uma doença da memória. E o Senhor não tem doença para nenhum de nós, mas Ele tem cura. Ele tem cura. Então, eu aprendi uma coisa há um tempo atrás, ouvindo uma pregadora, Joyce Meyer. Aprendi muito com essa mulher. E uma vez ela disse assim: é necessário, em oração, pedir a Jesus que cure as nossas memórias, que volte lá e cure as nossas feridas. Então, esse é o segundo passo. Você vai então começar a pedir a Deus. Se isso continua te machucando, você precisa de cura. Então você vai começar a pedir ao Senhor, no nome de Jesus, que cure. Exponha para Ele: isso dói, isso ainda me machuca. Você é humano. Não tem problema nenhum em doer, não tem problema nenhum dizer que machucou. Ao contrário, você precisa reconhecer diante de Deus. Se você faz terapia, ok, você pode continuar fazendo. Mas cura das emoções, cura da alma, só Jesus tem. Cura que eu falo não é cura de tomar remédio. Cura que eu falo é realmente a restauração do teu interior. Então,
Se isso dói, vai trazendo diante de Jesus. Isso dói. Eu me senti rejeitada, eu me senti abandonada, eu me sinto assim, eu ainda lembro disso, eu ainda ponho a cabeça no travesseiro e choro muito. E isso me machuca, e eu vou lembrando dos detalhes. Ao invés de você ficar passando os detalhes na sua mente, chorando por isso, então você vai passar, deixa que o detalhe vai vir à sua mente, só que você vai falar ele para Deus. Pai, Jesus, Deus, como você quiser chamar. Isso aqui, olha, isso aqui tá me doendo tanto, eu me lembro disso, daquilo, cura isso, cura. Volta lá comigo e me faz entender, me faz ver que em momento nenhum o Senhor me abandonou. Porque muitas vezes a dor, a ferida, a traição, a decepção, ela nos agride de uma forma tão grande que às vezes a gente olha e volta e parece que até Deus nos abandonou. E não, é o nível de dor. Por isso que precisa ser curado, por isso que precisa ser trazido à luz, por isso que precisa ter perdão. Porque senão isso continua ali, fermentando e nos machucando e nos cega para qualquer outra coisa à nossa volta, até mesmo o amor de Deus. Até mesmo o amor de Deus. Então é necessário que você faça isso. Vai fazendo quantas vezes for necessário. Até chegar um tempo que você vai ver que não vai doer mais. Eu te garanto isso. Eu já fiz isso várias vezes, com várias experiências muito dolorosas. E através dessa experiência que eu vivi, se o Senhor me curou, Ele pode curar você também. Eu quero até aqui, o Espírito me traz agora uma experiência muito dolorosa que eu vivi. Nem estava planejando falar dela, mas é para que você entenda que sim, a cura de Jesus, ela te alcança e ela vai fazer com que você viva sim uma vida apesar disso aí que te feriu. Nós estamos falando de ofensas. E é bom lembrar que às vezes tem pessoas ofendidas com Deus, ressentidas com Deus, porque perderam alguém ou porque não saiu algo do jeito que queria. Querido, se você acha que precisa liberar perdão para Deus, pode ser meio contraditório dizer isso, mas muitas pessoas estão magoadas com Deus, não admitem, não têm coragem de admitir, mas para Deus você pode admitir, até porque Ele sabe, né? Ele sabe. Se você aí está magoado, poxa, eu não aceito aquilo que o Senhor permitiu, Ele poderia ter evitado. Querido, querida, o Senhor sabe de tudo que é melhor para você, é melhor do que você mesmo. Então, mesmo sem entender, se você acha que precisa liberar perdão para Deus, libera. Faça da mesma forma que a gente falou até agora, com Deus. Olha, eu fiquei triste porque não aconteceu isso ou porque aconteceu isso. E eu quero perdoar o Senhor. Eu decido perdoar o Senhor. Na Bíblia não está escrito isso. Mas você precisa liberar a tua alma, você precisa liberar perdão. Então, se você está ressentido com Deus, faça, meu irmão, faça esse exercício. Faça porque você vai ver que isso vai quebrar correntes que estão te prendendo. E para encerrar, eu quero falar dessa experiência, porque não tem a ver com uma ofensa, mas foi uma experiência de muita dor e que foi curada, que eu achei que ao passar por ela, nunca mais eu me esqueceria daquilo. Eu não me esqueci, mas isso não dói. Então, para encerrar, eu só vou compartilhar essa experiência. A minha primeira gestação, eu queria muito ser mãe. Em outro momento eu explico maiores detalhes. Mas aqui, para o que interessa hoje, eu vou falar o que interessa hoje. E aí eu engravidei a minha primeira gestação, era uma menina, o nome dela era Lise Adassa. Eu digo era porque aos 6 meses de gestação, o coraçãozinho dela parou de bater, do nada. Sim, depois no Senhor eu entendi muitas coisas, mas para o momento é o que a gente tem aqui. Para essa questão de cura do que ficou dolorido. E aos 6 meses de gestação não havia nenhum problema de saúde, nem com ela, nem comigo. O coraçãozinho dela parou de bater.
e eu tive que passar por uma indução ao parto normal, tive que passar por todas as dores. Para aquele momento, o procedimento tinha que ser esse. E depois de 2 dias de indução, de dor, de parto, ela então nasceu sem vida, no quarto de hospital. Primeiro o nascimento aconteceu lá no quarto, só depois eu fui para o centro cirúrgico para fazer os demais procedimentos. E no momento em que ela nasceu, eu senti toda aquela dor de um parto normal. Ela nasceu sem vida e naquele momento meu marido estava ali comigo, aqueles dias todos, suportando aquele processo doloroso no corpo e doloroso enfim, de todas as formas que quem é mãe aqui vai me entender, vai imaginar. E naquele momento que ela nasceu, eu me lembro que meu marido não conseguiu se controlar naquele momento. Ele começou a chorar. Todo aquele choro que estava guardado, tudo aquilo que ele estava suportando, ele começou a chorar. E um choro de criança mesmo, sabe? Sabe quando a pessoa não suporta mais? E eu tive que ser removida ali do quarto às pressas, porque como foi um parto induzido, eu tive uma hemorragia muito grande. Então, eles iam me levando pelo corredor do hospital e onde aquela maca passava junto um rastro de sangue. Eu perdi muito sangue. E eu me lembro de um enfermeiro gritar: meu Deus, quanto sangue, é muito sangue. Então, eles me levaram às pressas do quarto, meu marido ficou lá. E depois ele ficou sem saber, até que eu voltasse para o quarto. Depois foram feitos os procedimentos. Eu tive que receber transfusão de sangue, mas enfim, isso é assunto para outro momento. Agora eu quero focar nessa experiência. Por muito tempo, o som daquele choro dele, daquele momento, aquele momento ali naquele quarto, por muito tempo aquilo me tirou o sossego, me tirou a paz, me perturbou. Até eu aprender que eu precisava trazer aquilo à luz e pedir ao Senhor que voltasse lá comigo e curasse aquele momento. E assim eu fiz. E fui fazendo até eu realmente ser curada. E fui. Se eu fui curada disso e de outras coisas também, que aqui a gente não vai ter tempo para falar, você também, Deus não faz acepção de pessoas. Se você crê que isso vai acontecer, então persevera em orar assim. Em pedir para que o Espírito vá lá, para que Jesus volte lá e te cure. E Ele vai te curar. Se eu fui curada disso, de um momento como esse, de uma bebê que eu sonhei, que eu esperei, que eu gestei, que eu não carreguei nos braços, por que é que Jesus não vai te curar de uma ofensa de um homem, uma mulher como você? É claro que Ele tem cura para você, mas o princípio dessa cura começa na sua decisão de liberar perdão. Então decida hoje liberar perdão, obedecer a palavra. E você vai ser muito abençoado por isso. Primeiro de tudo, você vai receber o perdão de Deus que estava bloqueado até agora. Se você tinha perdão retido aí para liberar. Comece liberando o perdão. Como eu já disse, se você está ressentido com Deus, faça a oração da mesma forma. Libere perdão para quem você tem que liberar. E depois, se a dor continuava, pedindo a Deus que vá te curando essa dor, Ele vai curar você. E você vai seguir nesse caminho de estreitar num relacionamento de intimidade com o teu Senhor, com o teu Criador. E aí, de uma vez por todas, você vai viver o novo de Deus. As circunstâncias, elas vão continuar. Mas você vai aprender, como Jesus, a vencer as circunstâncias, a andar por cima das circunstâncias. E não vai mais ser aquela pessoa que as circunstâncias te deprimem, que as circunstâncias te paralisam, mas você vai ser em Jesus, aquele que vence como Ele, porque foi isso que Ele ensinou. No mundo nós vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Eu creio que pessoas que vão ouvir isso hoje são pessoas que estão adoentadas, acorrentadas, feridas, machucadas e que precisam desse socorro, desse alívio da parte do Senhor.
E faça isso, sozinho aí, no teu secreto com Deus. Você vai colher frutos disso. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te guie nessas orações, por mais difíceis que elas sejam, e que você continue caminhando. Nós vamos continuar com vídeos assim, porque o intuito desses vídeos é que você venha ter um relacionamento com o Senhor. Não tem mais nenhuma outra motivação. É através do Espírito Santo de Deus que nos move a tomar essa iniciativa e trazer esses vídeos e publicar esses vídeos, é que você conheça um Senhor que deu a vida por você e que quer ter um relacionamento íntimo e profundo com você para transformar a tua vida de uma forma que você não conhece, que você nunca viveu. Amém? Deus te abençoe, te guarde, te prospere e que essa palavra gere frutos aí no teu coração. No nome de Jesus e até a próxima.